Paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui nesse dia para contar o testemunho. Nosso filhinho Samuel, dia 4 agora, completou 5 aninhos e a gente quer contar um pouquinho do processo que a gente passou antes da vinda do Samuel, né? Muita gente que nos conhece sabe, mas a gente queria compartilhar. Antes da vinda do Samuel, minha esposa ela passou por alguns abortos e no último, o nosso bebezinho ele nasceu e ele viveu um dia e naquele momento ali a gente saiu frustrado do hospital, mas Deus, logo que a gente chegou em casa, já tinha uma promessa dizendo que daria que esse ia ser totalmente diferente. E realmente, né, desde da gravidez, dos primeiros ultrassons, já começamos a ver a diferença. Amém? A esposa ela vai compartilhar com vocês. Sim, foi um processo bem difícil. Eu tive 2 abortos retidos e com 38 anos tive a gravidez do Davi, uma gestação difícil, uma gestação que nós tivemos que ir no médico depois do 4º mês praticamente todas as semanas. Os médicos não sabiam dizer o que ele tinha porque estava com falta de líquido amniótico, então por isso eles não conseguiam identificar o porquê da gestação estar daquela forma. E no 8º mês tive que fazer a cesárea de urgência e ali, né, no momento do parto, nós ficamos sabendo que ele tinha malformação em vários órgãos e nós ficamos ali em oração crendo que, se fosse da vontade do Senhor, o Senhor poderia mantê-lo vivo, poderia fazer cirurgias, poderia acontecer várias coisas. Mas a médica nos deixou ciente de que também poderia acontecer o óbito. E com isso, meu esposo virou para mim e falou: vamos pedir a vontade de Deus. Foi uma oração muito difícil que nós fizemos ali, falando: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque quando nós achamos que a vontade que Deus vai ter é a nossa, nós nos alegramos. Mas quando nós temos aquela situação onde a gente fica no fundinho do coração pensando: e se Deus quiser algo diferente do que eu quero? E foi o que aconteceu. Deus decidiu levar o nosso bebezinho com um dia de vida. E nós saímos daquele hospital, tivemos que enterrá-lo e foi um momento muito difícil, mas nós cantamos aquele louvor: Jó, como pode ainda adorar? Nós decidimos naquele momento adorar a Deus ao invés de questionar, já que nós tínhamos orado falando: Senhor, seja feito o teu querer. E logo que nós chegamos na garagem de casa, Deus já mandou um profeta, nos encontrou e falou: olha, esse eu tô levando, mas eu vou dar outro, e que vai ficar no colo de vocês e que vai ser totalmente diferente. E ainda assim, tem os temores, mas Deus ele foi reforçando, usando outros profetas. Não precisei recorrer a métodos científicos. A nossa decisão foi esperar em Deus mesmo, de que acontecesse de uma forma natural. E depois de 2 anos, veio a notícia da gravidez do Samuel. Mas antes disso, eu tinha, numa campanha de Ana, falado com o Senhor. Falei: Senhor, se for menino, que o nome seja Samuel, mas se for da tua vontade, que o Senhor fale com o Ezequiel.
E aí o Ezequiel teve um sonho de que um homem chegava até ele e falava, entregava um bebezinho e falava: toma teu filho, o nome dele é Samuel. E só contando um pouquinho essa experiência, né? Nesse sonho, eu não via o rosto de quem me entregava a criança, mas eu via que era uma pessoa, talvez um homem, não vi, mas eu lembro nitidamente que me entregava um bebezinho e falava: toma, esse daqui é seu filho, e o nome dele é Samuel. E quando ele acordou, ele me contou esse sonho, aí eu falei: então, quando eu engravidar, se for um menino, qual vai ser o nome? Ele falou: Samuel. Então a gente já tinha dentro do nosso coração de que quando viesse essa gravidez seria o Samuel. E depois de 4 meses, quando nós fizemos a ultrassom, era um menino, nós vimos que era o Samuel. E o Senhor, ele foi em todo o período tanto dos 2 anos de espera do que ocorreu até a gravidez de Samuel e também na gestação, usando vários profetas, falando para eu ficar em paz, porque existem os temores naturais diante da situação que a gente já tinha passado, e o Senhor, ele foi nos dando fé. E em 2020 o Samuel nasceu, veio com saúde, veio perfeito, a gravidez foi totalmente diferente, tranquila. E depois disso, nós fomos acompanhando o desenvolvimento dele, tanto na saúde quanto intelectual, e graças ao bom Deus, tá aí cheio de saúde, cheio de fé, seguindo os caminhos do Senhor, e nós estamos muito felizes. E decidimos fazer esse vídeo para incentivar você que, assim como eu e o Ezequiel, passamos por esse período de deserto, por esse período de sofrimento, de dificuldade, enfrentamos muitas situações onde até foi perguntado para nós por que isso aconteceu com o filho do pastor, e nós sofremos muito com muitas situações, com muitos ataques, com muitas palavras, muitas situações diversas, mas o Senhor, ele nos fortaleceu enquanto nós estávamos passando por essa dificuldade, por esse processo, e nos deu o nosso milagre que está aqui. Hoje é aniversário dele, vai fazer a festa, foi dia 4, mas ele vai fazer a festa hoje, tá aqui já de Homem-Aranha, não para de pular, tá todo feliz, né, Samuel? Ai, não, eu de Homem-Aranha, ó. Aqui, ó, todo feliz. E nós estamos muito felizes e gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer ainda. Amém. É isso.